abraço a você, caro amigo internauta, minha gratidão por estar mais uma vez acessando o nosso vídeo, que você já sabe, pode também assistir pelo site da editora Chico Xavier, que é o www.editorachicoxavier.com.br. Hoje nós vamos tratar de um tema bastante interessante. É o primeiro princípio fundamental da doutrina espírita. Inicialmente, eu gostaria de falar com você sobre o que vem a ser um princípio fundamental. Porque toda doutrina, toda ciência tem que ter os seus princípios, que é a sua base. A base que dá sustentação, a base que dá sentido àquela doutrina. E esses princípios fundamentais de determinada doutrina, eles são o paradigma para que nós possamos analisar todas as questões. Quando nós analisamos qualquer assunto da vida à luz da doutrina espírita, logicamente nós temos que considerar todos esses princípios. Temos que analisar sobre a orientação de todos os seus princípios fundamentais. Se um só não estiver encaixado ali na análise, a análise poderá ser diante de uma outra doutrina, de uma outra ciência, de algum outro ensinamento, mas não com relação àquela. A doutrina espírita, ela tem 15 princípios fundamentais. Portanto, toda vez que nós vamos analisar qualquer questão da vida, aborto, divórcio, a guerra, qualquer outra questão da vida do homem, questão de saúde, a depressão, qualquer questão que nós formos analisar à luz da doutrina espírita, a análise tem que se pautar dentro dos ensinamentos destes seus 15 princípios fundamentais. Senão, não estará corretamente analisado à luz da doutrina espírita. Os princípios fundamentais da doutrina espírita são os seguintes. O primeiro é Deus. O segundo, Jesus. O terceiro é Espírito. O quarto, perispírito. O quinto princípio é a evolução. O sexto, livre-arbítrio. O quarto é causa e efeito. O sétimo, causa e efeito. O oitavo, reencarnação. O nono princípio é a pluralidade dos mundos habitados. O 10º é a imortalidade da alma. O 11º, vida futura. O 12º, plano espiritual. O 13º, mediunidade. O 14º princípio, influência dos espíritos em nossa vida. E, finalmente, o 15º, ação dos espíritos na natureza. Hoje nós vamos ocupar da análise do primeiro princípio fundamental da doutrina espírita, que é Deus. E para que possamos analisar esse princípio, nós vamos logo ao Livro dos Espíritos, na sua parte primeira, das causas primárias, na questão número 1. Na questão número 1, Kardec indaga o seguinte: que é Deus? E na própria pergunta já cabe uma análise. Porque Kardec poderia, como seria normal, natural de qualquer um, perguntar: quem é Deus? Mas se perguntasse quem é Deus, já estaria personificando Deus, como se ele fosse uma pessoa. Quem, né, já leva à conclusão de ser uma pessoa. Então Kardec tinha que abrir a pergunta para que os espíritos pudessem dar uma definição mais coerente sobre Deus. Então ele perguntou o que é Deus, para que os espíritos pudessem lhe responder de uma forma mais coerente. E eles responderam assim: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Portanto, Deus é a causa primária de todas as coisas. Se nós formos analisar por esse prisma, nós vamos ver que tudo que tem na natureza, quando nós saímos numa mata, quando olhamos para o céu, os astros, a lua, quando vamos vendo a biodiversidade dos animais, da fauna, da flora, nós vamos ver que tudo ali que não foi obra do homem tem que ser obra de algum ser muito especial. E esse ser é Deus. Poderíamos dar um outro nome? Poderíamos, isso não importa. Mas Deus é a causa primária. Ele criou todas essas coisas e é a inteligência suprema do universo. Que seria natural nós concluirmos, porque se ele nos criou a todos, obviamente
que a sua inteligência está muito acima das suas criaturas, muito acima de nós. Mas para compreender exatamente Deus, a gente passa por algumas questões, porque a doutrina espírita, ela nos faz uma proposta de uma fé racional, uma fé raciocinada, que nós devemos buscar de alguma forma um entendimento de todas as questões através da racionalidade. Deus é obviamente algo que a gente sente mais através da fé do que propriamente através da racionalidade. Mas podemos observar algumas questões dentro do campo racional que nos mostra a existência de uma lei e de Deus que promana essa lei e que todas as coisas agem em razão dela. Conta-se que no deserto, onde os mercadores à noite se reencontram, normalmente próximo aos oásis, onde há água, para pernoitar e depois saírem na manhã seguinte para continuar a sua mercancia, que em determinada ocasião se encontraram ali dois mercadores que já eram antigos amigos. Um deles era conhecido pela sua fé, que era um homem realmente de muita fé em Deus e uma fé inabalável. O outro, aquele que tentava ter a fé, mas ele sempre indagava as coisas e não conseguia se convencer da existência de um Criador e das leis divinas. Então, aproveitando que eles estavam ali descansando do trabalho do dia, ele foi até a tenda daquele mercador que tem a fé para indagar dele, dizendo: olha, eu sei que você é um homem de fé e sei que, em sendo um homem de fé, você sempre está mais tranquilo diante das condições da vida. Quando todos nós estamos ansiosos, temerosos, inseguros, você sempre é uma fortaleza moral, sempre tem certeza das coisas, nunca tem medo das questões da vida. A gente vê que você é uma pessoa mais equilibrada. E eu acredito que é a fé que te possibilita ser assim. Então eu gostaria que você me ensinasse como é que eu posso ter esta fé inabalável como a sua. Então aquele mercador, cheio de fé, convidou-o para se levantar e sair para o lado de fora da tenda. Quando estavam lá, ele disse: olha para o céu, quantos astros, estrelas, a lua linda no horizonte, iluminada, ela está recebendo a luz do sol para refletir para que a nossa noite não seja assim tão escura. Lembre-se do deserto, quando nós passamos durante o dia, quantos animaizinhos que a gente vê, quanta vegetação. Tudo isso, quem fez? Você sabe? O outro pensou: não, nunca pensei nisso. Pois é, eu também não sei, mas certamente alguém fez. Se nós formos analisar que todas essas questões têm um movimento inteligente, nós vamos ver que devem ter uma causa inteligente. Você pode dar o nome que você quiser. Eu dou a isso o nome de Deus, aquele que criou tudo isso e certamente nos criou também. Por isso eu tenho a fé nesse Pai. De forma que sempre que nós estamos diante da natureza, nós vamos ter a certeza da existência de Deus. Se você aí na sua casa, sair do lado de fora e fazer o mesmo exercício, indague-se: quem é que fez tudo isso que está aí? E tudo aquilo que foi feito pelo homem, tudo bem, o homem fez. Mas quem é que fez aquilo que o homem não fez? Que está aí para atender a todas as nossas necessidades de alimentação, de abrigo, de trabalho, de sobrevivência, enfim. Foi Deus. E é esse que nos sustenta, esse que sustenta a vida planetária. A gente pode ver também, em questões mínimas da natureza, a presença de Deus através da sua lei trabalhando na natureza. Casos curiosos, como por exemplo do salmão. O salmão, sabemos que nasce normalmente próximo às nascentes dos rios, em locais gelados, e depois eles descem os rios, ganham os mares, os oceanos, e cada um vai espalhando aí para várias partes dos oceanos. Quando chega no momento da reprodução, todos os salmões voltam para o mesmo local onde nasceram, para que lá possa ter o cruzamento, possa ter a reprodução, a desova dos salmões. Obviamente que, de acordo do local em que estão
e de acordo para onde tenham que chegar, alguns salmões têm que iniciar esse movimento de retorno muito mais tempo do que os demais. Uns voltam, iniciam o tempo de retorno com 6 meses, outros com 3, com 2, talvez um ano. Mas todos chegam no momento certo e exatamente no local em que nasceram. Quem é que ensinou isso, esse movimento para o salmão? A abelha. A abelha, quando sai da colmeia, quem a ensinou a ir buscar na planta, na flor, o produto, o néctar, para produzir o seu mel? Quem ensinou? Tem uma história de quando teve um tsunami no Sri Lanka, alguns anos atrás, que ainda 6 horas antes de que ninguém pudesse dar notícia de algo que estava acontecendo, os elefantes no local começaram, em conjunto, a fazer um movimento para o interior do continente, um movimento para dentro do continente. Os nativos no local, que são acostumados com a sabedoria dos elefantes, acharam estranho aquele movimento dos elefantes e muitos deles os acompanharam. E todos aqueles que acompanharam foram salvos. Porque com todo o tsunami que acabou dizimando, nós sabemos, centenas, milhares de pessoas, nós sabemos que nenhum elefante, daqueles que estavam soltos, é claro, pereceu naquele tsunami, porque eles já 6 horas mais ou menos antes, certamente já sentindo pelo movimento da Terra por alguma coisa, eles já fizeram um movimento para o interior e conseguiram estar já num local mais alto, num local distante dos perigos que o tsunami iria proporcionar. Veja bem, quem é que ensinou os elefantes a fazer isso? Que movimento que é esse? Obviamente é a lei divina que funciona para os animais de uma forma instintiva. E os homens que têm a razão, através do raciocínio, acabam se direcionando mais pelo raciocínio. Quando temos a fé, tentamos guiar também nossas vidas com relação àquilo que Deus nos ensina. Mas nem sempre a compreensão de Deus necessita tanto da racionalidade. Temos que sentir Deus também no coração. Quando perguntaram a Santo Agostinho quem é Deus, perguntaram isso a Santo Agostinho. Ele parou, pensou e respondeu assim: quando não me perguntam quem é Deus, eu sei. Mas quando me perguntam quem é Deus, aí eu já não sei. Porque Deus é algo que a gente sente, mas de sentimento é difícil de explicar. Nós explicamos aquilo que Ele faz, que nos mostra que existe um Deus, existe um Criador para tudo isso. E esse Criador tem que ser um ser inteligente, porque toda a sua criação se movimenta dentro de uma inteligência, dentro de uma lei pré-determinada. Mas explicar Deus no sentimento, a compreensão exata de Deus é muito difícil. Então Santo Agostinho talvez deu a maior definição quando indagaram-lhe quem é Deus. E ele: quando não me perguntam quem é Deus, eu sei quem é Deus. Ele está aqui no meu coração. Mas quando me perguntam quem é Deus, aí eu já não sei, porque é difícil de explicar esse sentimento. Mas a razão, como nós analisamos, ela nos mostra a existência de Deus. A concepção de Deus, portanto, está no coração de cada um de nós. Mas para que nós possamos compreendê-lo melhor, a doutrina espírita nos traz ainda, na questão número 13 de O Livro dos Espíritos, os atributos da divindade, através dos quais nós poderemos também tentar compreender Deus. Então, entre esses atributos, nós vamos falar que Deus é eterno e é infinito. O eterno é aquele que não teve nunca início e também não terá fim, isso é pela eternidade. Infinito é aquele que não vai ter fim. Nós, criaturas, filhos de Deus, nós somos infinitos também, porque fomos criados um dia, mas nós fomos criados para sempre. Não teremos um fim, enquanto espíritos eternos que somos, espíritos imortais que somos, nós somos infinitos. Mas tivemos um início, Deus não. Por isso, Ele também é eterno. Ele não teve um início, Ele é de todo o sempre.
Mas Deus também tem um atributo da imutabilidade, ele é imutável. E se Deus é imutável, também as suas leis, elas são imutáveis, porque elas são perfeitas. Não tem mais necessidade de modificar uma lei que por si mesma já é perfeita, já regula todas as coisas com a perfeição necessária. Portanto, quando nós falamos, por exemplo, em lei humana, as leis civis que regem nossas vidas, as leis penais que regem a nossa convivência em sociedade, nós vemos muita modificação de acordo com o tempo e de acordo com o espaço. Com o tempo, a gente vê que as leis de um determinado país, de acordo com a evolução da sua própria sociedade, elas vão se adaptando com essa evolução, vai modificando tanto as leis civis quanto as leis penais. Há não muito tempo no Brasil não tínhamos o divórcio, apenas a separação judicial. Há pouco tempo no Brasil nós tínhamos outros crimes, condutas que eram consideradas crimes, como o adultério, que hoje já não são mais, em razão da sociedade que já não vê isso uma questão que deve ser condenada com uma prisão, mas talvez uma pena civil, né, de uma indenização a outra parte, caso, né, isso venha a ser pedido. Então as leis elas vão evoluindo de acordo com a sociedade. Então ela evolui modificando no tempo. Mas também no espaço elas são diferentes. A lei do Brasil não é a mesma dos Estados Unidos, como não é a mesma de um país do Oriente Médio, de Israel, ou num país lá do Oriente, Japão. Cada país, de acordo com a cultura do seu povo, tem as suas próprias leis. Mas a lei divina, ela é só uma, em todos os tempos e em todo o universo. A mesma lei divina de um século atrás, a mesma lei divina da época que Jesus esteve entre nós é a que vigora hoje. A mesma lei divina que vigora no Brasil, vigora nos Estados Unidos, na Rússia, no Japão e vigora também em outras casas do Pai, em outros planetas habitados. Portanto, Deus é imutável e as suas leis são também imutáveis. Deus é imaterial, portanto, não tem como ver Deus, ele não é material. O próprio Espírito que somos nós, somos imateriais, não temos matéria. Então Deus não tem essa concepção de matéria que nós temos, que podemos pegar, apalpar. Então Deus é imaterial. E ele também é único. Por quê? Se ele não fosse único, ele já deixaria de ser Deus. Teria outro que teria criado também. Se ele criou todas as coisas, ele certamente tem que ser único. Portanto, Deus é único. E onipotente. Onipotente, onipresente, é aquele que está em todos os lugares, é aquele que pode tudo. Mas veja bem, quando a gente fala que Deus pode tudo, realmente pode. Mas certamente não é Ele que vai revogar ou desobedecer algumas de suas leis. Portanto, quando a gente fala que Deus pode tudo, mas Ele é o primeiro a respeitar as suas leis. Por isso, tudo aquilo que a gente vê que é realização divina tem sempre uma lei divina que vai explicar. Um milagre, ele pode ser explicado por uma lei divina. Aos olhos do homem é algo contrário às leis da natureza, mas quando o homem vai crescendo, vai evoluindo no seu conhecimento, a gente vê que tudo aquilo que acontece não é mais do que a realização da lei divina que nós não conhecíamos lá atrás. Nós sabemos que quando os portugueses estiveram no Brasil, mais especificamente os bandeirantes, eles colocaram fogo no álcool para que os índios ficassem maravilhados diante daquilo. A gente imagina que dentro da sua compreensão da época, eles imaginavam que seria um milagre, porque não conheciam o álcool, para eles aquilo era água que estava pegando fogo. Mas hoje, qualquer pessoa sabe que aquilo é álcool e que se jogar um fósforo aceso vai pegar fogo, uma coisa natural da vida. E assim questões que hoje a gente às vezes ainda não tem como explicar com a ciência, mas com a evolução do homem, a evolução da ciência humana, certamente nós vamos explicar algum dia. Deus também tem como atributo o de ser soberanamente justo e bom. Ele é o Pai, Ele é o Criador, Ele é o Pai amantíssimo de todos nós. A sua justiça é perfeita. Muitos dizem que a justiça divina tarda
mas não falha. Na realidade, a justiça divina não tarda e também não falha. Ela sempre está exata, na medida exata e no momento exato. Nós, muitas vezes, que somos ansiosos para que as coisas possam acontecer. E às vezes dizemos assim, fulano, ciclano, eles desrespeitaram a lei a vida toda, esbulharam os outros, furtaram, foram violentos e sempre se deram bem na vida, sempre ganharam tudo aquilo muito além de mim ou do outro, que respeitou Deus, respeitou o próximo, tentou ser honesto, tentou ter uma vida digna. Mas a justiça divina, ela tem um momento certo, tem a lei de causa e efeito. Todos nós vamos resgatar os nossos débitos, mas não é como castigo, como nós imaginamos, porque senão o Pai deixaria de ser bom. Ele não vai nos castigar sem uma finalidade maior, que é a finalidade do aprendizado. Lei de causa e efeito. Se eu errei, eu vou pagar o preço pelo aprendizado. Porque eu errei porque eu não sabia, então eu vou ter que aprender para que eu não venha a errar novamente. Então, dentro dessa justiça divina, ele vai me dar a possibilidade de resgatar aquele erro, mas no momento em que eu tiver a consciência de aprender. Por isso, às vezes eu quero que o outro sofra as consequências hoje, mas ele ainda não tem a consciência de aprender. Não é o sofrer a dor pela dor, o sofrimento pelo sofrimento, não. O sofrimento, a dor, como lição divina para o nosso crescimento e aprendizado. Se eu não estou ainda capacitado para aprender, se eu não tenho condições de refletir e ter consciência sobre o equívoco do meu ato, a lei divina aguarda um pouco para me aplicar a punição. Pode até passar para uma outra encarnação, mas certamente chegará o dia em que eu vou resgatar esse débito com proveito de aprendizado. Se eu não aproveitar, embora tenha sofrido, embora tenha tido a dor, eu não paguei ainda, vou ter que passar por outra dificuldade até pagar, porque a lei de causa e efeito é uma lei que nos dá aprendizado. Por isso Deus é soberanamente justo e bom. A sua lei nunca tarda e nunca falha. E Deus em nós, em cada um de nós. Temos duas questões para observar com relação a isso. Jesus, quando esteve entre nós, ele nos disse assim: vós sois deuses, podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Obviamente que ele não quis dizer que nós somos deuses na mesma concepção de Deus estar em igualdade com ele, não. Ele quis dizer que nós temos Deus em nossos corações e podemos evoluir, podemos aprender, podemos crescer, podemos aprender a amar, podemos aprender a respeitar o próximo e algum dia, em crescendo, fazer aquilo que Jesus fazia, que também, segundo a doutrina espírita, diferente de algumas da teologia tradicional, Jesus não é o mesmo que a divindade. Jesus não é Deus. Ele é um ser criado por Deus, assim como nós, simples e ignorante um dia, e que iniciou sua caminhada. Está muito além de nós, porque ele já caminhou mais, já aprendeu mais, e ele vem então para tentar nos ajudar a levar ao Pai, ajudar a levar a Deus. Então é aquele irmão mais velho nosso, que nos auxilia, que nos acolhe, que nos abençoa sempre. Então, quando ele diz, vós sois deuses, é porque nós temos Deus no coração. E através desse sentimento da divindade, nós temos capacidade para aprender, crescer e evoluir. Apenas para encerrar este nosso bate-papo, nós vamos falar sobre a questão 621 de O Livro dos Espíritos, onde a pergunta que Kardec faz é assim: onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos respondem: na consciência. Portanto, cada um de nós temos em nossa consciência escrita a lei divina. É isso que nos possibilita, quando estarmos diante de determinada situação da vida, da conduta de alguém, na análise de uma notícia, a gente saber o que é certo e errado. Isso que nos possibilita avaliar as nossas próprias ações sobre os ditames da lei de amor que Jesus nos ensinou. E algo, às vezes, nos dá aquele sentimento de culpa. Opa, acho que eu não andei bem indo por aí, devia voltar lá. Às vezes o nosso orgulho não nos deixa reconhecer isso, mas é importante que nós reconheçamos, porque essa reflexão tranquila, serena,
e honesta de nós mesmos é que vai, dia após dia, proporcionar o nosso crescimento. Portanto, Deus é o grande Pai, o grande Criador de todos nós. Ele é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos.